Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Pois é, estamos hoje no dia 20 de maio de 2025, terça, e recebendo hoje, mais uma vez, para nossa alegria e honra, que a gente sempre gosta quando ele vem aqui, porque sempre traz boas informações, especialmente da Vara de Execuções Penais, o nosso glorioso doutor Fidelis, Geraldo Fidelis, juiz de direito da Vara de Execuções Penais. Tem muita coisa, assim, polêmica e tem muito assunto que está aflorado aí, que a gente noticia sempre aqui, não é? E é bom que a gente conversa com ele, que a gente já tem aqui uma geralzona, assim, né? Uma visão geral da situação toda. Então, o doutor Fidelis já está aqui conosco, a postos, para a gente bater um papo. Na verdade, mais do que uma entrevista, é um bate-papo informativo, como você costuma ver, como você está acostumado a ver todos os dias, de segunda a sexta, há mais de 5 anos aqui no programa Opinião. Não é isso, meu professor Lourenberg Alves? Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Quem eu agradeço, você que está acompanhando a gente aqui no canal 22 ou também pela internet no www.gazetadigital.com.br ou em qualquer canto, viu? Obrigado de verdade pelo carinho da sua companhia. Doutor Fidelis, bom tê-lo aqui de novo. Eu fico lisonjeado porque sempre quando eu ligo para o senhor só não vem se não tiver jeito mesmo. Estiver atolado em muita coisa para fazer e aí não vem, não é? Mesmo assim, quando há um jeitinho, ele vem e a gente fica feliz que ao longo desses 5 anos, sempre que a gente convidou, o senhor veio e nos agregou muito em termos de informação aqui. E eu aprecio muito o trabalho do senhor ao longo desses anos todos aí, só para deixar registrado. Isso se o senhor não percebeu ainda, né? Tantos convites assim é porque a gente aprecia. Vamos começar por um. Rapaz, esse negócio do mercadinho ainda falam nos corredores. Eu estava escutando hoje num boteco, num bar, na verdade uma lanchonete, né? O pessoal comentando sobre isso, né? Ficaram sabendo que o senhor vinha aqui hoje, e aí, aquela polêmica, aí o assunto virou pólvora, não é? Todo mundo, cada um tem uma opinião, outro tem outra. Aqui no estado de Mato Grosso, o governador tem um pensamento, lá pelos lados da Assembleia, são pensamentos divididos quanto a isso. No Poder Judiciário, na coisa também tem já um posicionamento. A depender do doutor Perry, por exemplo, o mercadinho tem que funcionar dentro da legalidade, dentro do propósito ao qual foi criado, não é? Agora eu queria pedir do senhor, como é que está isso, essa discussão hoje? Qual que é a temperatura nesse momento aí do episódio Mercadinhos nos Presídios? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. Sempre é um prazer estar com vocês aqui, a gente conversar. Aqui é um bate-papo, né? Mas vamos jogar de plano, né? A questão que você mencionou do mercadinho. Acho que foi muito mal posta. Pessimamente posta. É mesmo? Porque a regra não é o mercadinho. A regra é o estado presente das penitenciárias. Essa é a regra, É a verdade. regra. Mercadinho é exceção. Exatamente. É uma exceção que a lei federal, a lei de execução penal, permite para suprir a ausência do Estado. Simplesmente assim. A pergunta tem que ser, o Estado está presente em todas as unidades? Deixa eu perguntar então, porque eu fico doido para fazer essa pergunta. Caríssimo doutor Fidelis, Geraldo Fidelis, o Estado, e em especial estamos falando do Estado de Mato Grosso, né? Poderia ser o Estado Central, que é a União, poderia ser, mas o Estado está presente nessas penitenciárias, nesses presídios? Mato Grosso fez uma opção, há mais de 12 anos atrás, por ter essa exceção ativa nas unidades penitenciárias, para suprir a necessidade do Estado estar o tempo todo mantendo. Já teve visitas nossas, inspeções em Rondonópolis, que não tinha lâmpada em Rondonópolis. Vez de outra quebra a bomba d'água aqui no CRVG. E quem supria essas demandas, questão de saúde, questão de trabalho, eram esses valores que eram arrecadados nos mercados. Mas, enfim, foi uma opção que foi, ainda no governo Silval, lá atrás, quantos governos atrás já foram? Foi dada essa opção e foi acolhida e manteve-se assim.
quando você fala de sistema penitenciário, é muito delicado você dar uma opinião. Porque uma opinião nossa aqui pode virar circunstâncias, famílias vendo aqui, nervosismo que causa. Já uma opinião. Eu entendo. Ainda mais quando mexe numa estrutura tão já arraigada. Então foi uma situação que eu acho que foi mal posta essa discussão. Pois é, mal posta, evidente, que a gente sabe que tem as formas de se abordar, não é? E quando o senhor fala aí que alguém que esteja assistindo, notadamente aí parentes de presos, por exemplo, parentes de detentos, esses têm uma opinião. Outros, do outro lado, já têm a outra opinião que que é contra, que é apontando o dedo, que é um monte de coisa. Então, continua sendo, Paulo, sem uma... Posso lhe interromper? Deve. Olha o raciocínio, é um paradoxo, é uma contradição. Se não tem o mercadinho é ruim para a família do recuperando, porque ela vai ter que custear a presença do seu ente querido lá dentro. Uhum. O certo é o Estado fazer suas vezes, em toda a área de atenção. Acontece que, para o Estado fazer suas vezes, quem vai pagar quem? É a população através dos seus impostos. Uhum. Então é isso que é o correto. Por isso, sim, o CNPCP, tá? O Conselho Nacional de Políticas Penais, orientou para que não houvesse o mercado. Por quê? Tem que incentivar, sim, a presença do Estado. Essa é a regra, é isso que nós temos que lutar. Então, mas na ausência, na necessidade, a lei federal permite a utilização do mercadinho. O senhor ainda não respondeu para mim se o Estado está falhando ou não está falhando. Só isso. Eu não vou responder não vai pessoalmente, mas eu vou remeter a 30 inspeções que foram feitas pelo juiz em todo o Estado que responderam a essa questão. Está respondido já, então. Essa questão não tem dúvida quanto a isso. 30? Mais de 30. Ave Maria, então... As inspeções foram feitas. Professor Lorenberg, por favor. Juiz, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a nossa alegria de tê-lo aqui. Nós ganhamos muito com a sua presença. Juiz, eu tenho aqui um trecho de uma fala do senhor que eu encontrei no site do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no dia 26 de março de 2023, onde o senhor diz o seguinte, entre aspas, há a necessidade urgente em desmistificar o senso comum de que toda pessoa portadora de tornozeleira eletrônica é malandra. Isto tem causado danos físicos, sociais e psicológicos irreversíveis, limitando a inserção social. Esse tipo de discurso apenas fortalece as estratégias de repressão e controle social, reforçando as desigualdades jurídicas como movimento de expansão das penas, reconhecimento do poder punitivo, a seletividade penal, o racismo estrutural e o encarceramento em massa, aplicados em respostas ao clamor público, mas que apenas multiplicam a violência no indivíduo fora da prisão. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas, juiz. Eu farei as 3 juntas, porque uma está ligada à outra. E aí o senhor aproveita o maior tempo. O senhor fala em necessidade urgente de desmistificar o senso comum. E aí vem a minha pergunta. Desmistificar o senso comum é uma tarefa fácil para o judiciário, em especial? A segunda questão. Até que ponto esse senso comum limita a inserção social de quem já cumpriu sua pena? A terceira e última questão, que na verdade não é uma questão, o senhor fala, por exemplo, de que esse discurso fortalece a repressão, a expansão da pena e o encarceramento em massa. O senhor poderia comentar esse trecho da fala do senhor? Sim. Antes de mais nada, professor, gostei muito do seu artigo sobre política, a necessidade de conhecer a política, de enfrentar a política, de falar sobre política, no domingo passado na Gazeta. Muito obrigado. Lembrou muito aquele trecho do Bertolt Brecht, que fala do analfabeto político.
Acho que o senhor falou agora que nós estamos falando sempre, nós temos que trabalhar com políticas públicas, políticas de reinserção social, de inclusão, não de exclusão, não de afastamento. Esse público é muito sensível e eu penso que é necessário trabalhar assim com essa reinserção, não para diminuir a dor das vítimas dos crimes que eles cometeram. Nós temos que trabalhar com essas pessoas para evitar futuras vítimas. Nós temos que buscar essa reinserção dessas pessoas através do trabalho, através do estudo. E eu sei que a tornozeleira eletrônica é um instrumento de afastamento. Se tivesse alguma pessoa aqui com tornozeleira, nós olharíamos de lado, preocupados. Já iam pensar o que ela fez, quando ela esteve, por que ela está assim. Acontece que a tornozeleira eletrônica é utilizada aqui no estado de Mato Grosso, e a maioria dos estados vem substituindo a implantação do regime semiaberto, como a lei determina, num estabelecimento específico para fazer o cumprimento. Aqui, então, sai do fechado, coloca o tornozeleiro, vai no semiaberto, harmonizado. E causando uma sensação de impunidade também. Então, é complexo, sim. É necessário o Estado fazer um investimento nessas construções dos regimes semiabertos, como a lei determina, como foi até assinado no TAC, tem 4 unidades que precisa o Estado montar, e não montou até hoje. Né? Aliás, montou uma em frente da PSE, para ser um semiaberto, mas é mais fechado do que as unidades da PSE. Não combinou a coisa, não ornou, mas enfim. Agora, é muito importante fazer, sim, esse trabalho do Estado social, trabalho de buscar essas políticas. O Estado penal, por si só, por repressão, a história já mostrou, as pesquisas dos maiores estados internacionais já estão mostrando que o investimento em cadeia não gera segurança pública. Ao contrário, gera mais insegurança pública. Nós temos que buscar meios de fazer essa reintrodução dessas pessoas no mundo do trabalho. Isso é feito com estudo mais voltado à profissionalização, não trabalho por si só, mas profissionalizante. Então, nesse sentido que foi construída essa ideia que eu mencionei. Aliás, eu tenho um artigo sobre essa questão, que eu menciono sobre essa situação de as pessoas que utilizam a tornozeleira eletrônica são, sim, alvos de um preconceito, alvos, sim, de uma seletividade penal. Né? Isso gera um desconforto, veio para uma situação, mas provocou outros problemas. Então, deve sim ser questionado, deve ser assim, conversado com os pensadores sobre o que está sendo feito para buscar aprimorar. Doutor, o senhor foi notificado ou acionado por conta de uma insatisfação da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Mato Grosso, a OAB, por conta de uma denúncia de que advogados estariam sendo gravados no raio 8 da penitenciária e o que isso violaria em tese não, de fato, se ocorrer, né, se tiver ocorrido ou se vier a ocorrer, isso violaria as prerrogativas, enfim, a cartilha da ordem. O senhor tem conhecimento recebeu essa denúncia e providências que foram pedidas, foram tomamadas? Quando nós entramos aqui, Paulo, você me perguntou como está a segunda vara. Lá todo dia é uma emoção, né? É igual nuvem, né? Como dizia o Ulisses Guimarães, falando da política, né? É igual nuvem, todo dia é uma situação diferente. Na vara também é assim, na segunda vara criminal, no núcleo de execução penal é assim. Mas houve essa informação, é muito, muito grave o apontamento feito pela Ordem dos Advogados e eu pedi para a Polícia Federal fazer uma apuração desse fato. Foi colhido material. O Estado mencionou particularmente para mim que não existiu nada disso, mas estamos aguardando a resposta dessa apuração desses equipamentos para poder espancar a dúvida, tranquilizar, que nós temos que buscar harmonia. Acho que o sistema penitenciário do Brasil, notamment Mato Grosso, só cresceu quando houve harmonia, houve a articulação de ideias de um modo conjunto. Quando houve, eu estou 12 anos trabalhando só sobre isso, só trabalho sobre essa questão. Quando houve divergência,
foram passos atrás. Esse nosso sistema penitenciário já foi apontado como um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Eu lembro no ano passado, em março do ano passado, eu estava lá na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, com o desembargador Gilberto Giraldelli, com o então secretário penitenciário, e com outras pessoas, com outros colegas juízes, a doutora Edna Coutinho, e vieram um grupo de empresários procurando o Lanfred, que é o presidente do DMF, é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário, ligado à presidência do STF, do CNJ. Esse grupo de empresários perguntou para ele onde deve, como eles faziam para fazer contato com Santa Catarina, que Santa Catarina tinha um bom sistema penitenciário. Eles falaram, não vai para lá não, vem aqui para Mato Grosso, para a terra deles lá, vamos passar só o calor lá, mas vamos para a terra deles, porque lá é um sistema que está dando muito certo. Nós ficamos muito contentes com isso. Então, quando há harmonia, há a possibilidade de nós crescermos juntos, realmente é muito positivo e é o crescimento em prol da humanização do sistema. Então, assim, o senhor recebeu e já pediu providência da Polícia Federal e isso ainda não teve resposta, é isso? Estamos no aguardo. Estamos aguardando. Né? O senhor fez que nem Alexandre de Moraes, deu 48 horas, 72 horas. O senhor estipulou tempo? Eu não estipulei um tempo específico, porque é a apuração de vários dias, várias horas de monitoramento através das câmeras, né, de várias câmeras. E, então é muito tempo realmente para poder fazer o trabalho, né, com mais profundidade. Ok. Estou cobrando. Está cobrando. Tô cobrando. É importante ter essa informação, porque o pessoal da UAB que está acompanhando aí, né, a doutora Gisela sempre vem aqui também, ao programa, então a gente perguntou aqui para o doutor e ele está dizendo que tomou providência e está aguardando a resposta da PF. Eu vou para o intervalo, o Lorenberg vai abrir o próximo bloco, porque se ele perguntar agora, as perguntinhas dele é bem pequenininhas, você sabe como é que é, né? Então não vai dar tempo e eu vou ter que dar mais tempo para o Lorenberg falar aqui na sua pergunta e para o doutor também responder. Isso vai acontecer após o intervalo comercial, um instante só. Pois bem, eu convido você a acessar aí, www.gazetadigital.com.br e se intere de tudo que está acontecendo, não é? Tanto no campo da polícia, política, economia, cotidiano, cultura, esportes. Quer saber quando o Mengão, o melhor de todos, vai jogar? O Timão. O Timão, segundo o doutor. Rapaz, o Corinthians é daquele que cavalo paraguai. E aí o Santos também aqui. Ou quer saber como é que anda o Santos do Lorenberg, que perdeu para o Palmeiras esses dias aí, está na zona. Perdeu para o Corinthians. Perdeu, né, para o Corinthians. Dá um clique aí que tem tudo sobre esportes no GD, que é o Gazeta Digital. Tem, por exemplo, notícia lá do Tribunal de Contas também. Olha só, o presidente do TCE-MT, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conselheiro Sérgio Ricardo, denunciou que sistemas de radares estariam realizando inteligência artificial para fabricar multas de trânsito. A declaração foi feita nesta terça-feira, dia 20, enquanto o presidente comentava a realização de auditorias nos equipamentos de fiscalização eletrônica em Cuiabá e Várzea Grande. De acordo com o conselheiro, há suspeitas de que o sistema vem operando de forma irregular, sem fiscalização adequada e com o objetivo de arrecadação. Abre aspas aí para o Sérgio Ricardo. A indústria da multa, o que ela faz? Usa inteligência artificial. Ela sabe onde você mora. Eles têm todas as informações do Detran. Então, daqui a pouco, eles começam a produzir multa para você, fecha aspas, afirmou aí aos jornalistas em evento lá na Câmara Municipal de Cuiabá no dia de hoje. O Sérgio ainda alegou que há indícios de duplicação de autuações e continuou dizendo o seguinte: existem multas que são duplicadas. A indústria percebe que você passa em um
uma determinada rua todos os dias, fecha aspas, segundo ele. A polêmica envolvendo os radares já gerou reações em municípios da região metropolitana. Recentemente aí a prefeitura de Várzea Grande retirou 36 equipamentos das ruas, equipamentos de fiscalização, né? Em Cuiabá, o prefeito Abílio também já manifestou intenção de adotar medidas semelhantes. Lorenberg, TCE botando o dedo na ferida de algo que eu não duvido muito não. Por quê? Sabe por quê? Eu já vi esse filme antes, aliás, o próprio Sérgio denunciando lá atrás, quando ele ainda era parlamentar, essa indústria da multa. E naquela época, a tecnologia não era tão avançada. Estou falando de 15, 20 anos atrás, não era. Imagina hoje, com IA, inteligência artificial. Você imagina isso, Lorenberg lá em casa, mas moça, eu nem carro tenho, mas você estava com seu irmão, com seu tio, com seu filho e tal, até provar, né? E, quer dizer, algo tem que ser mexido, a providência tem que ser tomada. Por exemplo, Várzea Grande, tirou-se, eu tinha informação de 20, né? Agora está falando que é 36. Tiraram 36 que não tinham, segundo o histórico, estava conversando com a prefeita Flávia, o histórico, isso não foi da cabeça dela que ela resolveu tirar, não. Tinha um histórico comparativo, e aqui nunca aconteceu nada, não tem por que ter radar aqui. Foi desativando um por um, entendeu? Então, assim, tem que saber. Agora, eu, Lorenberg, não sei se você concorda, concordo que tenhamos que ter o radar em lugares específicos, estratégicos, como, por exemplo, escolas, na frente de escolas, perto de hospitais, que as travessias ali, ou lugares com bastante aglomeração, como feiras, shopping centers, enfim, eu não sei. Eu acho que tem alguns lugares que precisam ter o radar decente, não esse que é feito nas coxas aí, que os caras vão lá para fazer com essas características que o Sérgio Ricardo apontou aqui. Paulo e amigo telespectador, duas observações muito rapidamente. O Paulo tem razão quando ele falou que o deputado estadual Sérgio Ricardo já havia feito reclamações inúmeras vezes, mas inúmeras vezes o deputado fazia essas reclamações. E, no entanto, aquelas reclamações, aquelas denúncias nunca foram, em nenhum momento, em nenhum instante, feito de fato uma vistoria para ver se havia procedência ou não. Deixaram assim. Agora, o presidente do Tribunal de Contas do Estado vem e faz uma denúncia gravíssima, amigos, gravíssimas, porque, a meu juízo, coloca em atenção o conjunto de vereadores da cidade. Os vereadores não podem ignorar isso e não podem esquecer isso de forma nenhuma. Tem que procurar saber se há ou não procedência, se há ou não fundamento na denúncia, porque essa denúncia é de interesse público, porque agride exatamente toda a coletividade cuiabana. Agora, para finalizar, com relação aos radares, eu acho absurdo acabar com todos os radares. Radar é imprescindível, sobretudo numa cidade como a nossa, a capital, que é necessário ter mais do que tem nas principais avenidas da cidade. Eu lembro daquela época que eu também era repórter, acho que eu trabalhava, sabe aonde? Onde que eu trabalhava mesmo? Lá na Folha do Estado, finado Folha do Estado. Eu lembro que essas questões aí que você falou que não tiveram procedência, você não falou que não tem procedência, você falou que não foi provado e tal. Não foram investigadas. Não foram investigadas. Mas, na época, eu lembro de ter feito reportagens da desativação e depois, consequentemente, o sumiço desses radares aí que ficaram um longo e bom tempo ausentes aí, desativados na capital. Então, e depois teve uma época que ele até mostrou como é que fabricava o modus operandi do povo que fazia.
mostrou lá em vídeo como que fazia, como que era fácil, na verdade, né? Não como fazia, mas como era fácil burlar e falsificar, enfim. Então, de todo modo, a luta é válida, eu acho, porque se tiver realmente procedência isso, com esses indícios fortes aí, se for realmente, então acho que tem que tomar providência para que não daqui a pouquinho, onde que a gente vai parar, né? Não pode nem ir ali na esquina que já é multado. Por onde? De quê? Por quê? Ninguém sabe. O Geraldo Fidelis está aqui, doutor Geraldo, juiz de Direito, da Vara de Execuções Penais. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Juiz, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, foi realizado um mutirão de execução penal Vulnerabilidades em Foco, que destinava exatamente a atender pessoas egressas do sistema prisional na situação de rua e trabalhadores vinculados à FUNAC, né? É isso, FUNAC. E aí vem a minha pergunta, que é a pergunta basilar. Qual é a avaliação que o senhor faz deste mutirão? E se esse mutirão pode ser repetido? Vou responder pelo final. No próximo dia 11 de junho vai ser repetido esse mutirão. Tá? Eu acho muito importante fazer aplicar a resolução do CNJ em relação à tornozeleira do pessoal de rua, que não sequer tem lugar para abastecer. É perigoso uma pessoa ficar colada num poste, tirando o fio para poder carregar. Eles não têm lugar para carregar. E como eles não têm lugar para carregar, eles obedecem, eles rompem ou então ficam sem abastecer e são eventualmente, desrespeitando a lei, voltam para a cadeia. Fica um ciclo para eles, essa questão. Então, por isso o CNJ determinou que não se coloca tornozeleira em pessoa de rua. Mas temos que ir além disso aí. Esse mutirão serve para mostrar para essas pessoas instrumentos, equipamentos públicos, como existe, por exemplo, o escritório social, que dá acolhimento a essas pessoas, ocasionando ao trabalho, principalmente dá atenção, voltando junto aos CAPs, AD, ao Centro de Atenção à Questão das Drogas. São pessoas que estão com problemas graves de saúde face às drogas. E em razão da possibilidade das drogas, para adquirir as drogas, começa um pequeno furto, aí começa aquele ciclo novo do crime. Nós temos que quebrar esse ciclo do crime. Como? Através dessa atenção nessas pessoas e buscando harmonizá-las no trabalho. Esse mutirão serve para essa atenção. Foi muito feliz aquela vez que nós fizemos com esse público de rua. Mas também as pessoas que trabalham na Fundação Nova Chance, depois de certo tempo trabalhando lá, mostrando que estão frequentando, estão organizando, estão trabalhando todos os dias, são administrados, controlados, fiscalizados pelo trabalho em si. Por que a tornozeleira nessas pessoas? Porque qual a razão? A pena não é vingança, a pena não pode ser cumprida só por ter a tornozeleira. Nós queremos que as pessoas trabalhem, nós queremos que as pessoas vão trabalhar, principalmente junto à Fundação Nova Chance, que é uma fundação do Estado que voltada a conseguir trabalhos para essas pessoas, elas fiquem vinculadas e entrem no mundo de produção. Esse é o objetivo, para tirar as pessoas do ócio, dessa situação de rua realmente. E foi muito positivo. Eu lembro que participei de um outro mutirão do Pop Rua, aconteceu lá na antiga Shopping Popular, lá pertinho, e eu vi um senhor, falou, doutor, lembra de mim? Eu não lembrei. Estava bem arrumado lá, eu era pessoa de rua. No mutirão passado, o senhor me atendeu, tirou minha tornozeleira, colocou para o trabalho. Hoje, eu já tenho dinheiro para alugar uma kitnet. Já tenho até uma namorada. Eu estou trabalhando. Pô, isso aí até arrepia em mim. Isso aqui que interessa, tirar as pessoas dessa situação. E é possível. Trabalhando com a parceria de inúmeras instituições, é viável. O senhor tem estatísticas sobre isso? Tenho. Porque eu estou falando mesmo que eu quero fomentar, reforçar, enaltecer o que o senhor está dizendo aí. Porque o senhor, como o doutor Perry, são pessoas assim que têm uma crença no poder de recuperação das pessoas enorme, que eu confesso que não tenho, mas eu admiro e gostaria de ter. Por isso eu quero ouvir mais sobre isso. O senhor tem estatísticas sobre pessoas que se regeneraram, não vou falar reciclaram, porque
não gosto desse termo, mas que tiveram realmente a segunda chance e conseguiram colocar isso mudar de vida, por exemplo? Paulo, nesse instrumento que eu falei agora há pouco, chamado escritório social, que trabalha com o pré-egresso, ou seja, 6 meses antes da pessoa ganhar a liberdade harmonizada com tornozeleira, já começa a trabalhar com essas pessoas. E depois, durante o período semiaberto, das pessoas que procuraram de maneira voluntária esse equipamento, escritório social, voltaram para o crime apenas 19%. Então, a pirâmide, falava-se em 80%, 70%, não são verdadeiros os números. O número do Brasil de reincidência, de volta para o crime, é de 43%, Brasil todo. Mas mesmo assim, com esse número, é alto esse número. Reduziu, para quem trabalha nesse equipamento, numa pesquisa que eu fiz um mestrado na UFMT, terminei ano passado, e com essa foi minha base de pesquisa. Então eu tenho números sobre isso aqui, foi meu trabalho, minha tese, minha dissertação foi exatamente sobre isso. Porque não adianta você vir aqui falar, você tem que mostrar em números, em pesquisa. Pesquisa é fundamental. Você tem que incentivar a realização de pesquisas para ter o número e mostrar a realidade. Então, desse público, feito em 2 anos de apuração, de 2022 até 2024, voltaram para inserção na cadeia, dentro de uma unidade penitenciária, apenas 19%. Isso derruba de maneira muito forte o crime, o novo crime, o retorno para o crime. Isso é importante. Esse é o dado pesquisado e chancelado pela UFMT e que maturou isso aqui em Cuiabá. O senhor acredita muito nesses números, então? Estudado. Daqui, né? Estudado. Não, eu não estou, só estou... Eu também estou falando contigo. Porque às vezes fica a impressão de que eu estou duvidando, né? Se tem uma coisa que não, pode parecer para quem está assistindo que eu esteja duvidando. Eu só quero reforçar isso por conta de que é um estudo científico, não é? E um juiz que está dizendo, que lida com isso, com esses problemas todos os dias, está dizendo isso, né? Eu fico mais animado, inclusive, de saber que tem esse tipo de avanço. Mas, Paulo, sabe o que me incomodava? Te incomoda também? Quando vem informação de uma outra fonte, 70% de reincidência. Com base em quê? Da onde você tem esse número? Eu fui atrás desses números, no Brasil todinho. Sabe quando começou? A primeira avaliação, o governo Montoro, em São Paulo. Nossa, faz hora. Que deu um percentual enorme, mas sem base científica. Nós precisamos ter uma base científica para poder começar a fazer a anotação de números. É muito importante isso. Professor Lorenberg? Juiz, por falar nisso, o senhor falou no primeiro bloco, falou no segundo bloco, por várias vezes, a questão do trabalho. Eu me lembro de outras vezes que o senhor esteve aqui, o senhor falou que havia uma parceria entre o Judiciário, em especial a sua vara, com a Prefeitura de Cuiabá, em que estava encarregado de dar trabalho, oferecer trabalho para essas pessoas que estavam presos, mas tinha que ter um perfil adequado para isso. Ou seja, ia trabalhar, mas também ter o mínimo de 2 horas por dia para a sua qualificação profissional. A minha pergunta está exatamente aí, juiz. Essa parceria ainda continua e qual é a avaliação que o senhor faz com relação a isso? O preso destinado ao trabalho e também à qualificação profissional. Quanto à parceria primeiro, já nesses primeiros meses das novas administrações, tanto em Cuiabá quanto em Vargas Grande, nós já aprofundamos bastante em Vargas Grande, mesmo porque a prefeita Flávia, ela foi presidente do Conselho da Comunidade de Vargas Grande, ela conhece a realidade, ela não conhece a realidade de ouvir dizer, ela entrou nos cárceres, ela tem essa noção como advogada, como pessoa da OAB, ela tem essa visão e nos recebeu, já esteve presente na penitenciária lá no Agamenon, um dia que não pude ir, infelizmente, mas foi muito importante. Está faltando um contato meu pessoalmente com o prefeito, com o staff, mas eu estou sabendo que já tem articulação junto à Fundação Nova Chance com as equipes de Cuiabá.
Tanto que aumentaram muito os números de vagas junto com os poderes públicos. O Estado também é parceiro nessa questão e os municípios. A segunda pergunta. Você falou alguma coisa no finalzinho, eu esqueci. Qual é a avaliação do senhor sobre esse trabalho? Porque existe, ele vai destinado ao trabalho Sim. e, ao mesmo tempo, à qualificação profissional. Eu fui uma vez em Sinop. Em Sinop, o pessoal mostrou, doutor, o pessoal está aqui trabalhando, estão costurando bolas aqui, fazendo artesanatos. Bacana quando não tem opção. No entanto, quem vai sair das nossas cadeias aqui em Mato Grosso para aqui fora costurar bola? Ninguém. Tem que trabalhar voltado à profissionalização. Essas pessoas têm que ser preparadas dentro do cárcere para que, quando ganhar liberdade, dá uma continuidade da sua profissão. Então, que tem esse estudo tem que ser vocacionado para a sua profissão. Exatamente para manter a sua subsistência e dar uma quebra com o mundo do crime. Ela tem que se manter. Elas querem se manter. Olha uma questão que o pessoal tem uma visão equivocada aqui fora. O preso não quer trabalhar. São ávidos para o trabalho. São dois para o trabalho. Lógico, tem um grupo pequeno, mas ruidoso, estruturado e organizado, que não quer o trabalho deles. Por quê? Porque o trabalho, como educação, rompe as algemas, as amarras com o crime organizado. Então, eles querem trabalhar. Nós temos que conseguir meios de políticas de inserção de trabalhos. Respondeu, Lorenberg? As duas? As duas. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial. A gente segue aqui com o glorioso corintiano Dr. Fidelis, que vai continuar respondendo as nossas perguntas aqui no Opinião. Instante só. Então, estamos aqui de volta com o nosso programa Opinião na TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho. O Josias, eu encontrei o Josias esses dias. Aí o Josias é um rapaz que ele é feirante lá do CPA. Ele faz todas as feiras aqui de Cuiabá, mas eu encontrei com ele na feira do CPA 3, nas 4 pistas ali, não é? Acompanha sempre o programa Opinião, exceto no dia de feira, porque é o horário que ele está lá, né? E aí, hoje, por exemplo, não tem feira lá onde ele mora, né? Então ele está assistindo ao programa, obrigado. Pediu para eu mandar um abraço para ele. Ele com a Heloísa, que é a esposa. Então a vocês aí, muito obrigado pelo carinho da companhia de sempre, viu? Também o Tadeu, lá do Pedra 90, encontrei com ele na Câmara Municipal hoje de manhã também. Pediu para que eu mandasse um abraço. O Cleiton é outro também. Esse não foi na Câmara que eu encontrei com ele, não. Esse lá no condomínio, perto do condomínio onde eu moro, lá no Morada do Ouro. Para vocês que acompanham a gente, obrigado pelo carinho da companhia de sempre. Doutor, eu meio a mencionada aqui, rapaz, mas eu queria que o senhor falasse mais, que o glorioso Orlando Perry esteve aqui, já defendeu isso, e de forma muito brilhante, né, muito eloquente. Eu tenho aqui, eu fico com os pés atrás, assim, sobre o tal o pena justa. Não que eu não tenha coração, eu tenho coração, mas você sabe como é que é, né, rapaz? A gente abre as redes sociais hoje, você está lá no seu zap e de repente vê um vídeo, os caras lá aprontando, e aí você fica indignado. Essa indignação toma conta da gente, né? Então, você quer ver o cara preso. O Dr. Perry falou uma frase aqui que eu achei bem própria e bem certeira, que o cara foi condenado, ou se ele foi condenado, ele foi parar lá para cumprir pena, não para passar fome, não para ser maltratado, né? E o senhor esteve em Brasília também, acerca desse evento, dessa situação, eu não lembro, acho que foi em fevereiro. Como que o senhor, qual que é a sua concepção disso, da aplicabilidade disso? Porque uma coisa no papel, ela é linda, ela é maravilhosa. Pelo papel eu fiquei apaixonado, mas na prática, aí entra uma série de fatores, falta de efetivo, falta de estrutura, falta disso, a ausência do Estado, primeiro assunto que a gente apontou como problema aqui nessa entrevista de hoje. E aí, como é que está esse programa? Bom, o Pena Justa nasceu da determinação do Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, do reconhecimento do Estado inconstitucional de coisas, né, de coisas constitucional. Porque realmente as nossas unidades penitenciárias de todo o Brasil,
de todo o Brasil, sem exceção, tem situações de que estão pisando em direitos fundamentais, estão negligenciando direitos fundamentais. A pena em si retira a liberdade da pessoa, não gera maus tratos, não retira mais direitos, só retira temporariamente liberdade. Então nós temos que trabalhar com essas pessoas, que quem realmente foi condenado tem que cumprir a pena, tem que se cumprir a pena, de maneira firme, mas humana, garantindo sim o principal princípio da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E nesse sentido, a DPF 347 observou o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro e determinou que os estados brasileiros, todos eles, se organizassem, fizessem uma roda de debates, montassem comitês para que os envolvidos nessa trama social pudessem discutir para a melhoria do sistema do Estado. Aqui no Estado, eu sou coordenador, junto com o Dr. Vitor Hugo, que é o secretário de Justiça do Estado. Nós somos os coordenadores desse grupo, né? Tem mais de 40 entidades. Nós vamos fazer uma audiência pública, está pré-agendada para o dia 25 do mês de junho, agora, para que ouçamos a sociedade, ouçamos todos que estão aqui fora. E a audiência vai ter a exposição das suas visões para que nós possamos construir o que for melhor, buscando a reinserção e combate à violência, mas de forma inteligente. Ótimo, né? Isso. Então, dia 25 de junho, já temos uma data aí, viu? Audiência pública. Eu acho maravilhoso isso, porque você vai ouvir o povo, a população, né? Os representantes, a sociedade ali representada. Então, dia 25, aonde que vai ser mesmo, dia 25 de junho? Está marcado lá para o Tribunal de Justiça, naquele plenário antigo do tribunal, pela sua simbologia, inclusive. E lá é espaçoso, dá para bater um... Dá para dar 100 e poucas pessoas pois lá, é, né? dá para E fazer sem falar que vai ser virtual também. Nós vamos ouvir, inclusive, as unidades penitenciárias. As pessoas em todo o estado vão participar. Nós estamos já organizando para esse evento muito importante. Doutor, e as vítimas? Eu fico assim, agora estou me colocando no lugar de quem está lá em casa, do outro lado. Poxa, o doutor Perry teve aí outro dia, falou bastante, defendendo a causa humana dos detentos, não é? Doutor Fidelis, a mesma coisa. E a vítima? Aquela mãe ou aquele pai, aquela família que teve um filho que a vida foi ceifada por conta de um assalto, de um mal-entendido, de uma situação envolvendo tráfico, seja lá qual for a situação. Essa fica pensando assim, poxa, vocês não vão dispensar uma atenção especial a nós por conta dessa dor que a gente está passando? Porque quando se defende, na minha interpretação, vocês não estão defendendo o criminoso, estão defendendo os direitos humanos, na minha concepção, não é? E todos nós somos iguais, não é? Mas aí eu gostaria de ouvir do senhor para essas pessoas. A vítima é fundamental de atenção às vítimas que muitas vezes estão mães dos falecidos, das pessoas falecidas inclusive, né? Como você mencionou agora há pouco, as pessoas agredidas, mas não desprestigiando elas, ao contrário. Nós temos que trabalhar com essas pessoas para que de lá, de dentro do penitenciário, não saiam bichos de lá, porque a pena é finita, a pena tem fim. Essas pessoas vão sair para a sociedade. Nós temos que pensar também nas futuras vítimas. Eu não quero que essa pessoa saia piorada de um sistema que fabrica monstros. Então nós temos que trabalhar para que vítimas futuras, uma vez que a pena não é perpétua, não existe pena de morte também no Brasil, vai findar. Ao findar, que tipo de pessoas vamos querer que saia de lá? Para praticar novas vítimas, múltiplas vítimas aqui fora? Então nós temos que trabalhar com essas pessoas, e um trabalho árduo, fácil, nem um pouco nem um pouco. Mas, diante da conjuntura, nós não podemos fechá-las ao ponto de que transformem em verdadeiros monstros. Então, para que não vire um círculo vicioso. Observando as vítimas futuras. E agora vai cumprir a pena. Pelo fato passado, vai cumprir a pena com rigor, com firmeza, mas também ganhando a dignidade da pessoa. Então, nesse aspecto, sem querer pressioná-lo, mas já pressionando, aí tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Eu falo como, não sei se eu posso dizer porta-voz do povão, mas assim, que a gente recebe muito isso, né? Sim. Aí me vem a tal da saidinha. Aí me vem as audiências de custódia.
E a gente vê tanto caso assim, que chega na audiência de custódia, o cara, a vítima, por exemplo, fica torcendo para que o cara fique preso, mas aí não, ele acaba sendo liberado de acordo com o entendimento do juiz. Isso não depõe contra essa Não. saúde que a gente Não. espera lá do sujeito lá no final? A custódia, ela busca manter em liberdade pessoas, primeiro, que não preenchem os requisitos da prisão preventiva. Pessoas que podiam estar, na época que não tinha custódia, ia para a cadeia e daqui uma semana estava solta. Daqui 2 semanas estavam soltas. Mas saíam de lá já vinculadas com o mundo do crime para fazer crimes piores aqui fora, para pagar o cobertor ou então o colchão que ganhou lá dentro. Então, essas pessoas que iam sair, sairiam, não responderiam no fechado, mas ficariam alguns dias lá. Agora são obrigadas a menos de 24 horas estar na presença do juiz. Elas não têm requisito da prisão preventiva. Manter. E mais, e se for condenada, muitas delas, a pena vai ser menos de 8 anos, que é com tornozeleira, então menos de 4 anos, que é na rua sem tornozeleira, inclusive. Prender por quê? Por vingança em si? Essa é a questão. Tem que prender sim quem precisa ser preso. Quem precisa ser preso tem que ser preso mesmo. Ué. Agora, havendo critérios para que isso aconteça, isso é importante, para que não haja mais violência na sociedade, fruto do produto da pessoa equivocamente colocada na prisão e posta em liberdade em seguida. Entendi. É isso, né? Trabalhar com essa convicção de que lá será um fator de ressocialização, que ele vai sair de lá melhor do que entrou, né? Se sair pior, aí danou tudo. Eu ia falar um palavrão, mas não pode. Danou tudo, porque aí o cara sai de lá só a fúria, né? Ele vai para onde? Vai voltar para o crime. E pior do que estava, inclusive, né? Lorenberg, por favor. Juiz, agora eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Volta e meia, nós ouvimos ou lemos políticos, não políticos, gente que tem cargo eletivo ou não cargo eletivo, enfim, inclusive parlamentares, dizendo o seguinte: as leis no Brasil são frouxas, não servem para combater a criminalidade. O senhor concorda com isso? Isso tem fundamento, tem razão? Ele falou parlamentares, eu vou citar um nome, Lorenberg não citou nenhuma, vou citar que não é parlamentar, mas é o governador. Ele vira e mexe está dizendo que as leis são frouxas nesse sentido. Cada um tem um ponto de vista, né? Eu sou um profissional do direito. Eu trabalho isso há mais de 30 anos. E eu vejo com muita propriedade que a lei ela deve ser aplicada, mas eu vejo como cientista também, pesquisador dessa área. A pena do encarceramento, por si só, ela não produz efeitos positivos para a sociedade. Os maiores estados do mundo estão retroagindo com as penitenciárias, com as cadeias. Está diminuindo o número de prisões. E no Brasil tem um fenômeno ao contrário do que acontece no mundo todo, está aumentando muito. Quer ver um exemplo de Mato Grosso? Em janeiro do ano passado, 2024, nós tínhamos 12.100 presos. Hoje, aqui em Mato Grosso, nós temos 14.457 presos, números de ontem. 14.457 presos. 457. Nós temos um déficit de vagas de 1.200 vagas negativas para nós, pessoas amontoadas. E quanto mais cadeias montar, vamos preencher todas as cadeias. Nós somos prendedores, sim, muito prendedores. Aliás, mas não está certo prender? Quem necessita. Mas, então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É necessário política social, de reinserção social mesmo, de reinserção, de busca de atenção. É importante trabalho dentro do cárcere. É importante que essas pessoas que não saem retornem para o cárcere. Quem aumenta esse número é o reingresso. Essa é a questão. Né? Agora, eu tenho essa minha visão como de política social voltado à questão penitenciária. Agora, quem é médico, quem é engenheiro, cada área sua vê uma questão, vê uma área específica. Nós estamos trabalhando só nisso o tempo todo e conhecendo as pessoas. Aliás, conheço todas as penitenciárias, cadeias de Mato Grosso, sem exceção.
Fui em todas já. Então, eu conheço de olhar, de estar dentro dos cubículos, inclusive. Tem muita sentença vencida? Tem muito preso que está preso sem que deveria estar lá? Já fiz centenas de visitas. Em todas as visitas que eu faço, sempre tem reclamação. Que eu pego os BREUs, que são os bilhetes, para minha assessoria fazer análise. Pode ter uma ou outra, mas não é o número que traz. Tá? Porque não basta ter apenas o tempo de vencimento, tem que também ter a condição subjetiva, o exame, a questão da conjuntura dele na penitenciária. Comportamento. E tudo isso aí é observado. Então, já venceu o prazo, mas está sendo negativado com o exame médico ou criminológico, se for necessário. Isso que o senhor falou agora há pouco aí me lembra muito um dos ministros do Supremo, não sei se foi o Barroso, se foi o Gilmar ou se foi o Alexandre, que disse que a polícia prende mal. Porque quando se tem, se efetiva, né, uma prisão por situações assim como essas, de roubo de celular, coisas que não são tão... Nem ia falar isso, mas grave né? Roubo um celular é grave, mas não são de grande vulto. É grave. Né? É grave, né? Lembrei dessa frase aí, né, que a polícia prende mal. Você não comunga disso, não, né? Veja bem, eu acho que tem um instrumento que é muito positivo para mostrar que ela prende bem. Chama câmera de lapela. Para mostrar que realmente a pessoa com a câmera lá, que a prisão foi dentro da legalidade. Isso é importante. Mas vamos fiscalizar os presos. Não, mostrar o bom trabalho que é desempenhado pelas polícias. Isso é importante para garantir. Não tira a liberdade, não tira a liberdade. Você não tem que confiar no seu policial, você governador, não tem que confiar no seu policial? É importante a pessoa mostrar o trabalho, porque chega a informação sempre nas custódias, eventualmente já aconteceu comigo, pessoas totalmente espancadas, já aconteceu comigo com uma situação dessa aí. Então tem que mostrar que aquela pessoa se autolesionou. Tá. Tem muita prova. Mostra que o trabalho foi bem feito, que aquilo foi inventado. Quem não deve não teme também, né? Tem esse outro lado também. Você vê que a coisa é tão polêmica, lá no estado de São Paulo, por exemplo, o governador teve uma ideia, depois mudou, era contra, depois foi a favor. Então as coisas é só assim, o cara vai se municiando de informação e vai formando o seu entendimento final, né? Que pode não ser final também, daqui a pouco ele pode mudar de ideia de novo. Lorenberg, tem uma curtinha para a gente encerrar o programa? Mas eu vou pegar carona na última frase que o juiz nos trouxe. O senhor está querendo dizer, se eu entendi mal, o senhor me corrija. O senhor está querendo dizer que o senhor defende a câmera na farda do militar? Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. Tanto do militar quanto também da polícia penal, dentro dos cárceres. É importante. É importante mostrar que o trabalho é desempenhado, que não tem tortura. Mas está partindo do princípio de que, não quero polemizar, doutor, mas eu te juro que não quero polemizar, mas está partindo do princípio de que via de regra vai acontecer tortura. Ao contrário, a exceção tem que ser afastada, mas para isso tem que demonstrar que realmente que não tem essa... Você imaginou se isso fosse usado em todo e qualquer outro profissional público, servidor público? Não trabalha com a segurança pública, com a vida de pessoas, com tanto a psicológica quanto a física. O Genésio, aqui para encerrar o programa aqui, que está lá no Pedra 90, está perguntando aqui se o senhor é a favor dessa retirada das tomadas das celas, tomadas de energia. Ou da não existência delas. Tem que ter celas sem tomada. Mas tem que ter celas também com tomada, por quê? Porque lá é um sistema de merecimento. Tá? Pessoas que estão bem comportadas podem ter um direito a mais. Bagunçou, tira esse direito, coloca lá sem tomada. Então tem que ter uma gradação interna. Então tudo tem sua gradação especificamente. Tá certo. Doutor Fidelis, eu agradeço de verdade, eu adoro quando o senhor vem aqui, porque esse bate-papo é quente, é informativo. É polêmico, né? É polêmico, porque o assunto é por si só polêmico, genuinamente polêmico. Muito obrigado. E olha, de coração mesmo, esse espaço aqui como esteve e estará sempre a postos para bem informar. Paulo, você, professor Lorenberg, são amigos, obrigado, eu agradeço esses momentos de enriquecimento, que eu também cresço quando estou com vocês. A gente agradece de verdade e se eu fosse o senhor, eu mudaria de time, porque o Corinthians está meio feio na história. Discordamos. Vai, Corinthians. Não muda, né? Não muda. Lorenberg, se eu fosse você, mudaria de sair do Santos também, vir para o Flamengo? Nunca. Nunca. Mas amanhã você vem. Amanhã estaremos aqui. O deputado estadual Diego Guimarães
vai estar conosco, aqui conosco. Ó, daqui a pouco, quinta-feira, tem outro juiz de direito aqui também, que é o doutor Rogério, né, doutor da Criminal de Várzea Grande, lá e também da Vara Militar, Moacir Rogério, Tortato. Grande magistrado. Tortato. E na segunda-feira, doutor Marcos Machado vai estar conosco aqui também, que eu projetei com ele, está confirmado também aqui. O Poder Judiciário aqui em peso no programa Opinião. É isso? Então tá, até amanhã, se cuida, fica bem, fica com Deus também.